Livro de Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32. Irmãos, eu vou pedir a paciência de vocês. Nós tivemos aqui os últimos 3 domingos assim, poder e glória. Daqui uns dias também está pronto aí a pregação do pastor Edmar, lá de Goiás, que esteve aqui ministrando. Quando estiver pronta, vai lançar lá no canal da De Bangu para você ouvir de novo, uma mensagem riquíssima. A mensagem do domingo passado, a domingo retrasado, eu não preguei no tema, foram temas livres, foi um poder tremendo aqui. Mas hoje eu quero te pedir 2 coisas, a sua paciência. Primeiro, que é uma mensagem de reflexão, ela é diferente do que uma mensagem que mexe com a emoção, é uma mensagem de reflexão. O pastor, ele tem que saber, assim como alguém, um nutricionista que sabe e dosando a alimentação, o pastor também não pode trabalhar só estudo bíblico, não pode trabalhar só emoção, ele não pode trabalhar só reflexão. Você tem que ir dosando os alimentos para que o corpo de Cristo vá crescendo de forma organizada. Também a segunda paciência que eu vou pedir a vocês é porque eu estou custando a falar. Eu estou aqui por um milagre de Deus e forçando a barra. Do verso 32 ao 37, ao final do capítulo 13, está dentro da sequência, né? Eu quero lembrar a vocês que o capítulo 13 todo é sobre a volta de Jesus, o anúncio das lutas que viriam, das pragas que viriam sobre essa terra. Eu já preguei aí sobre, todo esse capítulo 3 eu já trabalhei, inclusive sobre a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, tudo já foi ministrado, está tudo aí no canal do YouTube, viu? Todas essas ministrações do livro de Marcos estão todas lá no nosso canal, AD Bangu, no YouTube. É só você ir lá em playlist, aí está as listas de vários tipos de estudos ali. E esse é o fechamento do capítulo, e é o fechamento também em cima desse tema. E hoje é uma exortação à vigilância, para nós vigiarmos. Nós vamos ter aqui, Jesus conta uma parábola e ele encerra o tema sobre a sua vinda, sobre as tribulações, sobre o juízo de Deus sobre a terra. Pastor Jaziel, evangelista Jaziel, por favor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Amém? Então eu chamo a sua atenção para cá, por favor. Jesus encerra o capítulo 13 sobre o sermão profético. Esse sermão ele é mais extenso, principalmente em Mateus. Ele é bem mais extenso. Mas nós estamos trabalhando o livro de Marcos. Então aqui ele falou, no capítulo 13, sobre a destruição de Jerusalém, por causa da desobediência do povo. Ele falou do sofrimento que ia vir sobre a terra, guerras, pestes, pragas, terremotos, tsunamis, tudo isso. Ele alerta a igreja sobre a sua vinda, que eu já ministrei lá no verso 24, mostrando como é que seria a sua vinda em glória. Tivemos a parábola da figueira, e agora ele conta uma parábola aqui, sobre o cuidado que nós devemos ter, estando vigiando sempre. A atenção nesse texto é sobre eu e você estar em constante vigilância. Nós vigiarmos constantemente. Por quê, pastor? Porque Jesus abre o texto, ele abre as palavras para concluir o sermão profético, dizendo o seguinte:
A respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nós estamos vendo aí muita gente. Quantas pessoas já marcaram a volta de Jesus? Quantas pessoas já deram a data do final do mundo? Inclusive é divulgado na televisão. Pessoas que reúnem em cidades, isso vem acontecendo nesses 2000 anos. Alguém disse, Jesus vai voltar do dia tal, e algumas pessoas acreditam nisso. O próprio Jesus, que é o que vai voltar, ele que vai vir buscar, ele não deu a data. Mas isso foi de forma proposital. Proposital. Por quê? O objetivo era exatamente esse, de nós estarmos vigiando, para ele conhecer cada cristão, e também para não ser desanimador para muitos. Então, por exemplo, os apóstolos viveram o seu tempo aguardando a volta de Jesus no seu tempo. Agora imagine se Jesus tivesse dito, olha, a volta minha vai ser no ano 2060. Qual seria o ânimo dessas pessoas? Poderiam desanimar na sua fé. Aqui não foi dado a data para não haver desânimo, para se conhecer os verdadeiros crentes. Então ele vai voltar dia tal, então no dia anterior eu me conserto. Então aqui não foi dada a data de forma proposital. Jesus, para não deixar ninguém desanimado, para não gerar nenhuma expectativa falsa, e para conhecer o seu povo, os fiéis. Essa é uma palavra de vigilância e despertamento para os fiéis. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será esse tempo. Então a palavra aqui foi para vigiar. E durante esses 2000 anos, desde os apóstolos, vieram os falsos dizendo, Jesus está voltando. Lá na igreja de Tessalônica, se espalhou lá que Jesus já tinha até voltado. Espalhou que Jesus estava voltando. Alguns crentes foram lá no seu emprego e pediram demissão. Não vou mais trabalhar, Jesus está voltando. A ponto de Paulo dizer à igreja, aos crentes em Tessalônica, olha, quem não trabalhar, que também não coma. Essa palavra Paulo estava dizendo, porque muitos crentes não queriam mais trabalhar. Não vamos trabalhar porque Jesus está voltando. E durante a história da igreja, os pais da igreja, o que são os pais da igreja? Pais da igreja foram aqueles que conviveram diretamente com os discípulos, como Clemente, como Policarpo. Aqueles que não conviveram diretamente com os apóstolos, mas conviveram com os bispos que conviveram com os apóstolos, que vinha ali numa geração. Então nós vamos ter vários aí que são chamados pais da igreja. Irineu de Leão, Clemente, nós vamos ter Agostinho, nós vamos ter Tertuliano, Eusébio, e lembrar que os pais da igreja, irmãos, na sua maioria, os maiores pensadores que formaram a nossa teologia, a teologia ortodoxa que nós pregamos hoje, preste atenção no que eu vou te falar. Eu fico vendo gente aí discutindo
Nós temos que repensar a teologia nossa, tem que ser uma teologia brasileira, porque a nossa teologia é uma teologia branca, é uma teologia europeia. Irmão, branco nenhum fez teologia na história da igreja. Os principais pensadores da história da igreja eram negros e africanos. O maior apaixonado que eu sou dos teólogos é Agostinho. Ninguém escreveu na história o que Agostinho escreveu sobre a Trindade. Não tem ninguém. Eu estou lendo agora, mas ninguém escreveu sobre a Trindade como Agostinho. São 900 páginas. O que você vê hoje de escrito, vai buscar tudo lá na fonte. A fonte é essa. Esses homens, você quando pensar em pais da igreja, nesses homens, não se pensa no catolicismo que nós conhecemos hoje. Aquela ali era a primeira igreja. Era a primeira igreja. Então não é o que nós conhecemos hoje como catolicismo. E esses homens eram todos dali da região norte da África. Egito, Argélia, Irineu, Atanásio, todos eles. Um era chamado de anão negro, era uma sumidade, se eu não me engano é Atanásio. Então, quando alguém te falar isso, você fala, você não sabe nada de Bíblia, porque eu fico vendo isso na televisão, em podcast. Temos que repensar a teologia, porque a teologia no Brasil, nós temos que ter a nossa teologia, porque a teologia foi feita pelos europeus brancos, olhos verdes. Nenhum olho verde na história da igreja fez teologia. Escreveu nada de teologia. Nem Calvino, nem Lutero, até porque eram dois homens muito feios. E o que eles fizeram, o que eles escreveram, foi repensando esses pais da igreja, que na sua maioria eram todos africanos. Esses homens eram uma sumidade, porque, Jorge, hoje, eu e você, nós temos biblioteca. Eu pago por mês R$27 numa biblioteca digital. São mais de 100 milhões de livros. Você tem noção do que é isso? Você tem 100 milhões de livros à sua disposição nesse iPad aqui, por R$27 por mês. Então, em vez de eu comprar livro todo mês, que é um absurdo, eu pago 27 por mês, eu tenho tudo. Esses homens não tinham nem livro na época, porque na época não tinha nem formação de livros ainda. Era rolo. Então, para você ler a Bíblia, você tinha que pegar um material daquele, um pergaminho, até que veio os códex, que era já na formato de livro, mas era dessa grossura e desse tamanho, para você achar um versículo, porque versículo e capítulo, isso é coisa nova. Capítulo foi lá por ano 1300, e versículo foi agora, depois da reforma. Isso não tinha. Então esses homens eram uma sumidade, era uma revelação, porque eles não tinham onde pesquisar. Não tinha onde pesquisar. A única pesquisa deles eram os próprios textos da Bíblia, Jorge. Era a única fonte deles, não tinha outro complemento. Então hoje, para mim trazer um estudo bíblico aqui, eu vou em várias fontes. Várias fontes. Por exemplo, a principal fonte que eu estou usando aqui hoje é de J.C. Riley, que foi o pastor de Liverpool, em 1850. A fonte deles era direta, porque não tinha material. Então, só para você pensar sobre isso, a nossa teologia ortodoxa que nós temos hoje, atravessando esses 2000 anos, foram feitos por africanos, negros. Agostinho era negro, egípcio. Atanásio era negro, egípcio, e era chamado de anão negro. Ele era uma sumidade para falar e para escrever. Você pode imaginar isso? Como é que Deus é? Deus já calando a boca de hoje. Então, quando alguém te falar isso, você fala, não, senhor, meu pastor lá já explicou, tem nada disso. E essa coleção desses pais da igreja você encontra na editora Paulus.
você for comprar, é um absurdo. Agora, pela digital aí, pagando 27 por mês, você tem isso aí tudo de graça. Então, tem desenho tipo uma fotografia de Agostinho do cabelinho enroladinho, escuro. Deus mostrando o seu poder. Tem nada de europeu de olho azul, verde, que fez teologia para nós, não. Quem fez foram esses homens lá no início. O que nós vamos fazendo aí, a história da igreja vem fazendo, é só repensando o que eles mesmos já escreveram. E assim mesmo ainda escreve ruim. Você lê tudo sobre Trindade. Para você compreender mesmo Trindade, você tem que ir lá em Agostinho, que escreveu em 380. Estou lendo um livro agora que chama Sobre o Sacerdócio. Tertuliano, negro, africano. Escrito também lá no ano 300 e pouco. Nada se compara sobre o que é exercer o sacerdócio dos livros que nós temos hoje. E esses homens não tinham fonte. Hoje, se eu for escrever sobre liderança, eu tenho milhares de fontes para falar sobre liderança. Eles não. Então, Jesus, ele começa dizendo, vigiai, e não dá a data, para que esses homens não desanimassem. Imagina, qual é o ânimo que esses homens iam ter de escrever milhares de livros, Jorge, para ficar para nós hoje, se eles soubessem que Jesus nunca ia voltar naquela data deles lá. Deus é sábio. E segundo, Ele quer testar a nossa fidelidade. Ele quer acompanhar de perto. E isso gera em nós um desejo de estar perto dEle. Gera em nós querer conhecer Ele mais. Gera em nós desejo de orar, de falar com Ele. Por exemplo, vocês me veem estudando tanto a Bíblia. Vocês acham que é para pregar? Mas é em segundo lugar. Primeiro lugar é para minha edificação espiritual, para mim conhecer mais o Deus que eu sirvo, para mim melhorar mais a minha vida cristã. E quando eu erro, eu fico pensando, Jesus, mas eu tenho que rasgar tudo que eu estou lendo, porque eu estou estudando, orando, lendo, ainda faz besteira. Então, quando vocês veem eu estudando aqui, não é para ministrar para vocês. Isso aí é um segundo plano. O primeiro plano é para a minha comunhão com Ele. O meu caminhar com Ele, a minha edificação espiritual, para ver se eu consigo chegar lá no céu. Aí sim, como resultado, eu estou aprendendo, eu tenho que transmitir para a igreja. Então, não tem data para que eu e você estejamos sempre a pronto. Aqui temos muitos militares, né? Fica ali de vigia. Não pode desaperceber. Se eu não me engano, parece que se desaperceber, pegar lá num cochilo ou qualquer coisa, parece que é preso, não é isso? Um sentinela lá, se vacilar, é preso, não é isso? É preso. Comandante, o coronel, o capitão vai passando, o sentinela está lá dormindo. É preso. Eu me lembro de alguém que me contou que ele trabalhava de segurança na empresa lá, mas era muito perigosa, era uma grande empresa muito perigosa. Aí, quando baixavam os assaltantes, ele subia com os amigos dele lá para a torre da empresa e ficava de lá quietinho, trancava a porta. Aí não dá, irmão. Aí não está vigiando o quê? Aí está danado. Então, vigilância, né? Essa incerteza quanto à data do Senhor Jesus é para o Senhor descobrir a nossa atitude como crente. Como é que anda o nosso amor por Ele? Essa constante espera pelo Senhor, pela sua volta, nos desperta a vigiarmos, a melhorar a nossa vida cristã, a aperfeiçoar a nossa vida cristã, a trabalhar o nosso caráter. Por quê, irmão?
Porque o nosso caráter tem que ser trabalhado aqui para adaptar com o que vai ser no céu. Não pode ser maluco aqui, chega no céu amanhã, opa. Não, já começa o trabalho aqui. Assim como quem vai para o inferno precisa melhorar o caráter, não vai. A Bíblia diz que quem é sujo, suje mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais. Está escrito na Bíblia, lá em Apocalipse. Então, isso é motivação para eu e você. Sim, pastor, mas tinha que ter a data aí para dar uma ajuda e tal. Não. O Senhor quer conhecer eu e você. Se há um verdadeiro amor no nosso coração. Por isso que muitos vão ficando pelo caminho. Muitos vão ficando pelo percurso. Muitos vão ficando. Uns viram heréticos, outros viram falsos crentes, outros viram falsos pastores, falsos mestres, e vão ficando pelo caminho. O Senhor vai revelando, o tempo vai revelando. Se tem a data, vou ficar quietinho aqui. Então, Deus tem a sua forma de trabalhar conosco. E também para não desmotivar, né? Não podemos permitir que a incerteza quanto ao tempo da segunda vinda do Senhor impeça-nos de dar total atenção às suas palavras, escrituras e às suas profecias. As profecias do Senhor vão se cumprir. Ele não deu data, sabe por quê? Porque se você olhar a Bíblia, todas as profecias que ele falou cumpriram. Lá na Bíblia está dito que a Babilônia ia desaparecer, ia virar local de chacais, de urubus. E a Babilônia nunca mais se levantou. Está lá, até hoje. Onde é que está a Babilônia, pastor? No Iraque. Jesus disse, Cafarnaum, você está achando que você é alguma coisa? Você vai ser abatida até o inferno. Eu estava lá em Cafarnaum, a guia turística, que não crê em Jesus, que é uma judia, ela falou, olha, nós não cremos em Jesus, mas eles creem em Jesus como pessoa que veio, mas não que ele é o Filho de Deus. Eu creio que foi um homem que veio, um profeta, tal, mas não tem valor nenhum. Ela falou, olha, nós não cremos em Jesus como o Messias, mas que ele disse que Cafarnaum ia ser abatido e até hoje não levantou, já passaram 2000 anos e é só ruínas. E é só ruínas mesmo. Você vai lá em Cafarnaum, até hoje é só ruínas e colunas abandonadas lá. Todas as profecias, desde de Adão, Abraão, a Jacó, a José, aos profetas, todas têm se cumprido. Então, se ele disse que vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Então, nos chama a atenção para que eu e você vigiemos cada vez mais. Agora, ele deixou sinais, ele não deu data, mas deixou sinais. E os sinais estão aí. O amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Tem um sociólogo que eu gosto de ler ele, chama ele Zygmunt Bauman. Ele é um polonês judeu, morreu agora em 2017, velhinho. Só que no Brasil, seus livros foram vendidos, mais de 300 mil livros. Ele escreve uma trilogia de modernidade líquida, tempo líquido e amor líquido. E amor líquido e modernidade líquida eu já li, o tempo líquido eu ainda não li. E ele define o que nós estamos vendo hoje. O que é o amor líquido? Assim como a água que não para, que vai se contornando, ele define que o amor hoje das relações é como um comércio. A pessoa compra, usa e joga fora. Que o amor hoje entre as pessoas está assim. A pessoa já casa falando, não, se não der certo eu divorcio. Então ele fala dos relacionamentos hoje,
essa frieza. Então ela é líquida, ela não é sólida. O líquido é o inverso do sólido. Então você pega um balde de água sólida, ela é petrificada. Se você tirar daquele balde, não cabe em outro lugar. Mas a água líquida, ela cabe em qualquer lugar. Ela dá o seu jeito. Então ele fala desse amor morto que está existindo hoje na sociedade. Ele é um sociólogo, ele não dá a resposta. Também não é o interesse dele escrever para dar a resposta. O interesse dele foi fazer, Davi, uma análise da sociedade como sociólogo que é. Então ele chega a essa discussão: amor líquido. É um amor de interesse, é um amor comercial. Assim como é no shopping, você se interessa, gostou, compra, vai, usa, joga fora. Então ele diz que o amor é assim. Pessoa se encontra numa festinha, vai, sai dali, tem uma relação durante a noite, no outro dia cada um some, acabou, não tem compromisso nenhum, e assim vai indo. Interessante, estava conversando isso com a Maria Cláudia, que ela leu esse livro, estava conversando, falei, interessante que Jesus avisou isso. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não era de todos, mas de muitos, esfriará. Então Jesus tinha a resposta para a Balma. Qual é o problema desse amor líquido, desse amor frio? A multiplicação da iniquidade. E o que é a iniquidade? É o pecado em excesso. Não é só um pecado, é o pecado em excesso. Então, Jesus nos convida. Não tem data. É para vocês vigiarem. Fiquem atentos, como homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação. Ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se é de tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. Ele vai vir a qualquer hora. Então vigiem, para que vindo ele, inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Nós não temos a data, mas nós temos a profecia que ele vai vir. Vigiar. Eu como pastor vigiando, você como membro da igreja vigiando, como servo de Deus. E como é que a gente vigia, pastor? É com ansiedade, com aflição. Será que ele está vindo? Eu pequei hoje. Não. Essa vigilância é você criando cada dia mais comunhão com Jesus, que quando ele vier você nem vai sentir que está sendo arrebatado. É uma comunhão tão grande que eu e você vai ao encontro dele, mas já está tudo em casa. A comunhão já está tudo em casa. É aquela história lá de Enoque. E andou Enoque com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. A igreja que vai vigiando vai andar de tal maneira com Jesus que ele vai vir buscar essa igreja. Essa vigilância não é a vigilância da ansiedade, da frustração, Jorge, que você fica atento ali. Será que ele está vindo ou não está? Não, não. Essa vigilância é de criar comunhão, de criar relacionamento, de criar carinho, paixão por esse Jesus, essa volta. Quanto não é uma vigilância, como é que a gente pode... Desesperada, essa é a palavra, pastor Mário. De desespero. Mas é uma vigilância de comunhão. Sou tão apaixonado aqui com Jesus que é automático. Você está ali nessa busca pela comunhão. E ele faz essa parábola comparando com uma autoridade que é rico, deixa a sua casa na mão dos seus funcionários e viaja. E a qualquer hora ele pode voltar. Se pegar desapercebido, vai ser demitido. Mas se ele chegar e tiver tudo em ordem, vão ser recompensados. É essa a palavra de Jesus para nós. Em segundo lugar, nós aprendemos quais são os deveres práticos que todos os crentes, diante dessa expectativa da vinda de Jesus, da sua segunda vinda,
devemos ter, né? E ele destaca aqui 3 coisas. A primeira eu já estou falando: vigiar. E uma observação: esse vigiar não é de desespero, como colocou o pastor Mário, mas é um vigiar de comunhão. Você está em comunhão? Se você está em comunhão com ele, você precisa ficar desesperado? Não, é natural. Você já está em comunhão com ele. Pode vir que vai ficar melhor ainda. Segunda observação, Jesus faz nesse texto: vigiai e orai. Orar fala do que eu já estou falando, comunhão. Como é que você cria comunhão com alguém que você quer casar, namorar? E quando você casa, como é que você tem comunhão com essa pessoa? Dialogando. Sem diálogo não vai haver crescimento. Como é que o pai e o filho às vezes cobra muito do pai, mas você senta para dialogar com seu pai? Cobra muito da mãe. Minha mãe não conversa comigo, meu pai não conversa comigo, mas você senta para conversar com seu pai? Seja qualquer assunto, é de futebol, é do culto, é da Bíblia, é de uma notícia. Você bate papo com seu pai, você bate papo com a sua mãe. Eu e você que somos pais e mães aqui, a gente chama os nossos filhos para um diálogo, uma conversa. Eu falo para vocês aqui muito, eu gosto de ir no estádio com meus filhos. É claro, eu não vou negar que eu sou um doente em futebol. Mas uma das coisas que eu vou com meus filhos no estádio é muito mais pelo meu momento com eles. Porque hoje, se abraçar esses meninos de 18, 23 anos, ele não vai te abraçar. Você vai abraçar ele fala: peraí, velho. É? Agora lá no estádio, meu irmão, sai um gol, opa! E aí é meia hora de comemoração. Orar é desenvolver comunhão. A gente desenvolve comunhão dialogando. E orar é dialogar com Deus. Orar não é você chegar aqui, ajoelhar ali e começar a dar murro nos bancos. Ah, Senhor, aviva a tua obra. Eu lembro de um cara no seminário olhando na minha frente: sacuda o Brasil. Oração é você entrar num diálogo profundo com o Senhor. É você abrir o seu coração, é um divã com Deus. É você abrir o seu coração, falar suas necessidades ao Senhor, que está pronto para te ouvir. Eu não estou, às vezes, o seu marido não está, seu esposo não está, seus filhos não estão, seus pais não estão, mas Ele está ali pronto para te ouvir. É só você abrir o seu coração. Orar é abrir o coração. Se as pessoas descobrissem isso, não desvalorizando o trabalho psicólogo, que é maravilhoso. A Maria Cláudia está terminando aí, vai ter aqui também atendimento para os irmãos. Mas os psicólogos teriam menos trabalho, porque o Senhor, Ele oferece o divã na oração. Meu servo, abre o teu coração aí, minha serva. Fale o que você precisa falar. Até reclamar, Ele aceita. Tanto é que tem um livro na Bíblia chamado Lamentação. Jeremias ficou bravo com Deus e começou a lamentar: Senhor, mas como é que o Senhor deixa o meu povo ser destruído? O templo, Senhor, foi destruído pelos nossos inimigos. O livro de Lamentação é reclamação. Abacuque, perturbando o Senhor: Senhor, mas o que é isso? Comunhão. Quando você tem comunhão, você pode falar coisas com Ele. É aquilo que eu falo. Saul nunca pecou igual Davi. Mas Deus nunca ouviu Saul como ouvia Davi. Porque Saul não sabia orar. E nunca procurou a Deus para orar. Até chegar um dia que a Bíblia diz assim: e Saul, Deus não falava com ele nem por Urim, nem pelo Tumim, nem pelos profetas, nem por sonhos e nem por visões. Ele tinha que ir lá na macumba mesmo, onde ele foi. Ele tinha que ir lá, ué. E lá ainda enganar ele. Oração, vigiar, orar. Orar, irmãos, presta atenção. É você desenvolver um relacionamento de comunhão através de um diálogo com o Senhor. Um homem apaixonado pela mulher, a mulher apaixonada pelo homem, eles vão conversar, dialogar. E você, quando ama, você quer estar ali dialogando.
E finalmente, são 3 recomendações que Jesus faz aqui: orai, vigiai e trabalhai. Porque a hora que ele chegar tem que encontrar a casa organizada. Trabalhar é o que nós estávamos fazendo hoje. Trabalhando, nós temos que trabalhar. Jesus não vai buscar quem não trabalha. Você de manhã tomar lá o seu banho, arrumar a sua roupa, pegar a sua Bíblia, sua revista escola dominical, vir para a IBD, você está trabalhando na obra de Deus. Você vem para o culto, você evangeliza, você está trabalhando. Então essas 3 recomendações que Jesus disse: olha, se eu chegar e estiver acontecendo isso, você passou. Venceu, conquistou. Mas o que é, Senhor? É a história que eu contei. O homem viajou, deixou todo mundo responsável, falou: vai trabalhando e cuidando da casa, porque a hora que eu voltar eu quero tudo em ordem. Agora, para isso, estejam vigiando, estejam orando, porque vocês não sabem o dia que ele vai voltar. Então eu e você é vigiando, é orando, que é relacionamento. Presta atenção, orar é relacionamento. O dia que a igreja, o povo de Deus, descobriu o que é oração, você vai querer viver orando. Você ora de joelho, você ora deitado, você ora dentro do trem, você ora no carro. E sempre reservar um momento com Ele. A gente pode adorar e falar com o Senhor em qualquer lugar, mas você tem um lugar reservado para o Senhor sabe, ó, hora tal ele vai estar em tal lugar ali para falar comigo. Irmão, isso tem um valor diante de Deus. Isso tem um valor diante de Deus. Ó, dia tal, hora tal, ele sempre entra no quarto e fecha a porta para falar comigo. Hora tal, dia tal, ele sempre está lá na igreja, na oração, para falar comigo. Isso tem um valor diante de Deus. Isso fala de comunhão, relacionamento. Quem tem comunhão e relacionamento com Deus, descansa o teu coração, que não tem como ser derrotado. Vai chorar, vai passar luta, mas vai ser vitorioso. Vigiar, orar e trabalhar. E quando soar as trombetas, eu e você vamos encontrar com Ele nos ares. Amém? Vamos colocar de pé, amados.